Você não é ingrata. Você simplesmente parou de treinar o músculo que percebe o bem. E agora ele atrofiou tanto que você mal consegue sentir quando algo bom acontece. Isso não é fraqueza de caráter. É o resultado previsível de anos vivendo no modo de sobrevivência. Mas o que ninguém te disse é o seguinte: gratidão não é o que você sente quando a vida está boa. Gratidão é o que você decide enxergar quando a vida está pesada. E essa decisão, essa disciplina, é exatamente o que separa quem governa a própria vida de quem é governada pelas circunstâncias. Deixa eu te mostrar como esse padrão funciona na prática. Você acorda, antes de abrir completamente os olhos. Sua mente já está processando o que tem que resolver hoje. A reunião que vai ser difícil. A conta que ainda não fechou. A mensagem que aquela pessoa mandou e que ficou sem resposta. O filho que está passando por uma fase complicada. A dor nas costas que não passou. Esse processamento não é fraqueza. É o cérebro fazendo o que foi treinado a fazer. Varrer o ambiente em busca de ameaças. É um mecanismo de sobrevivência antigo, eficiente para quem vive em perigo real. O problema é que seu cérebro não diferencia o perigo de um predador do perigo de um prazo atrasado. Ele trata os dois com a mesma urgência biológica. E quando você vive nesse estado por meses ou anos, o filtro se instala permanentemente. Você deixa de notar o café que ficou bom, a ligação do amigo que só ligou para saber como você estava, a fatura que veio menor do que esperava, o corpo que acordou funcionando, mesmo cansado. Não é que essas coisas sumiram da sua vida. É que seu cérebro parou de registrá-las como relevantes, que acordou funcionando, mesmo cansado. Não é que essas coisas sumiram da sua vida. É que seu cérebro parou de registrá-las como relevantes. E existe uma consequência silenciosa nisso, que quase ninguém percebe. Quando o cérebro passa tempo demais escaneando a ameaça, ele começa a interpretar neutralidade como peso. O silêncio vira rejeição. O atraso vira abandono. O cansaço vira fracasso pessoal. Aos poucos, a vida inteira ganha um tom de insuficiência constante. Você entra em um restaurante e não consegue aproveitar o momento porque está pensando no que ainda falta resolver. Você senta com pessoas que ama, mas continua mentalmente presa em preocupações que nem aconteceram ainda. Você termina uma conquista, e antes mesmo de sentir satisfação, sua mente já mudou de assunto e foi procurar o próximo problema. É como viver em um estado permanente de emergência emocional. E depois de muito tempo assim, você começa a esquecer como é descansar por dentro. E aí vem a parte mais cruel desse ciclo. Quando alguém sugere que você seja grata, você sente raiva. Uma raiva que você não consegue explicar direito, mas que está lá. Porque parece que pedir gratidão é pedir para você engolir o que é pesado e sorrir. Parece que agradecer é fingir que está tudo bem quando não está. Parece que é a versão espiritual de para de reclamar. E você já foi mandada calar tantas vezes. Com um versículo, com um conta suas bênçãos, com um mas você tem tanto, que a palavra gratidão ficou contaminada. Ela virou sinônimo de silêncio forçado. Mas isso não é gratidão. Isso é supressão emocional com roupa de espiritualidade. E talvez seja exatamente aqui que muita gente começou a se afastar emocionalmente da própria fé. Não porque deixou de acreditar em Deus, mas porque cansou de ouvir respostas rasas para dores profundas. Porque tem uma diferença enorme entre esperança e negação. Negação manda você fingir. Esperança olha para a realidade inteira, inclusive a parte dolorosa, e ainda assim escolhe não entregar completamente sua percepção à escuridão. Gratidão de verdade não pede que você finja. Ela pede que você treine o olho para ver o que existe junto com o que pesa. As duas coisas são reais. As duas coexistem. A disciplina é: qual das duas você vai alimentar hoje? Existe um estudo conhecido na psicologia que mostrou que pessoas que escrevem 3 coisas pelas quais são gratas por 21 dias consecutivos têm alteração mensurável nos padrões de ativação cerebral. O cérebro literalmente começa a escanear o ambiente buscando o positivo, porque foi treinado para isso. Não é magia. É neurologia. Você treina seu cérebro para o que vai buscar. A pergunta é: você está treinando ele para encontrar o que falta ou para reconhecer o que está? Pensa comigo. Você já ficou grudada por dias em uma coisa ruim que alguém falou sobre você e praticamente não se lembrou dos 10 elogios que recebeu na mesma semana?
Isso tem nome. Chama-se viés de negatividade. É a tendência natural do cérebro humano de registrar, processar e reter informações negativas com muito mais força do que as positivas. Nós nascemos com esse viés. Ele é real, mas ele não precisa comandar você. Porque, ao contrário do que ensinaram, gratidão não é esperar o viés desaparecer. É agir contra ele, deliberadamente, todos os dias. E tem mais. Quando você vive sem essa disciplina, um efeito secundário silencioso acontece. Você começa a perder a capacidade de receber. Sabe quando alguém faz algo bom por você e você automaticamente pensa o que essa pessoa quer? Ou quando recebe um presente e já fica desconfortável, querendo retribuir de imediato, sem conseguir simplesmente receber. Isso também é sintoma de um sistema de gratidão desregulado. Quem não consegue perceber o bem, também não consegue recebê-lo. Quem não consegue recebê-lo, começa a se fechar. E quem se fecha, vai progressivamente ficando sozinha dentro de uma vida que tem pessoas, mas que já não consegue deixar ninguém de verdade entrar. Isso não é introversão. Não é personalidade. É o resultado de um músculo atrofiado que ninguém ensinou a exercitar. E o mais perigoso é que esse fechamento raramente parece dramático no começo. Ele parece maturidade. Parece independência. Parece eu não preciso de ninguém. Até que um dia você percebe que desaprendeu a confiar. Desaprendeu a relaxar perto das pessoas. Desaprendeu a acreditar que algo bom pode acontecer sem um preço escondido depois. Você começa a viver emocionalmente armada. E gente armada até consegue sobreviver. Mas não consegue experimentar profundidade. Tem um personagem na Bíblia que a maioria das pessoas conhece pela crise, mas não pela virada. Jó. Ele perdeu tudo. Não metaforicamente. Literalmente tudo. Os filhos, a saúde, o patrimônio, a reputação. Os amigos chegaram. Ficaram 7 dias em silêncio com ele, e depois resolveram explicar por que ele estava sofrendo. Como se sofrimento precisasse de explicação racional para ser válido. O que mais me interessa em Jó não é a perda. É o que ele faz no meio dela. Em determinado momento, Jó diz algo que nenhum homem no limite da dor deveria conseguir dizer com clareza. Ele reconhece que o que tinha sido dado, que não era posse permanente, que havia recebido. Isso não é resignação. Isso é a consciência mais radical de gratidão que existe. Reconhecer que o bem que passou por sua vida foi real, foi bom, e foi, mesmo que tenha ido embora. E perceba a profundidade disso, porque muita gente só consegue agradecer enquanto possui, mas maturidade espiritual é conseguir reconhecer valor mesmo depois da perda. É olhar para uma fase boa que acabou e ainda dizer, aquilo foi real, foi amor, foi cuidado, foi presente, mesmo que não tenha permanecido. Jó não fingiu que estava bem. Ele lamentou, com força, com palavras duras, com honestidade brutal diante de Deus. Mas ele não perdeu o registro do bem que havia recebido. Gratidão não é fingir que a dor não existe. É recusar que a dor apague o registro do bem. É dizer, isso aqui foi bom, isso aqui eu recebi, e mesmo que agora seja pesado, aquilo foi real. O primeiro passo não é começar a agradecer. É parar de se culpar por não estar sentindo gratidão. Você não é má pessoa porque não consegue agradecer quando está exausta. Você é uma pessoa com um sistema nervoso que foi sobrecarregado por tempo demais. Existe gente funcionando cansada há tanto tempo que já nem percebe mais o próprio nível de desgaste. Gente que aprendeu a sobreviver sorrindo. Gente que continua entregando, cuidando, resolvendo, sustentando emocionalmente todo mundo, enquanto vai se apagando silenciosamente por dentro. E aí, ainda sente culpa por não conseguir sentir gratidão suficiente. Mas ninguém consegue florescer emocionalmente vivendo em estado constante de sobrevivência. O exercício aqui é simples e vai parecer pequeno demais para funcionar. Faça mesmo assim, toda manhã. Antes de pegar o celular, antes de abrir qualquer aplicativo, qualquer mensagem, você escreve 3 frases. Não 3 bênçãos. 3 registros de realidade. Pode ser, ontem eu fiz uma refeição quente. Meu corpo está respirando. Existe água quente aqui. Não precisa ser dramático. Não precisa ser inspirador. Precisa ser verdadeiro. O objetivo não é sentir alegria imediata. O objetivo é treinar o cérebro a completar o escaneamento matinal
que ele já faz automaticamente para ameaças, também com registros de realidade positiva. Você está instalando um novo filtro. Em 21 dias, você vai notar que começa a perceber coisas durante o dia que antes passavam em branco. Não porque a vida mudou, porque seu olho mudou. Existe um momento específico em que o ciclo de escassez percebida se instala com mais força. Quando você está no meio de uma conversa que vai mal, de uma situação que frustra, de um dia que acumula. Quando você perceber que está afundando no que falta, no que a pessoa não fez, no que o dia não trouxe, no que você não tem, faça uma pausa e pergunte: o que existe aqui que eu ainda não perdi? Essa pergunta interrompe o caos interno. Ela devolve clareza. Ela devolve governo. Porque pessoas emocionalmente maduras não são aquelas que nunca entram em espiral emocional. São aquelas que aprenderam a interromper a espiral antes dela assumir controle total. E aqui está a parte importante. Você começa a praticar isso. E alguém vai perceber uma mudança no seu jeito de reagir. Você está diferente. Ficou muito tranquila. Acho que você está em negação. Prepare-se para isso. Nem todo mundo gosta quando você deixa de viver emocionalmente disponível para o caos. Mas você não precisa da validação delas para continuar. O sinal de que a disciplina está funcionando não é quando os outros elogiam, é quando você percebe que está reagindo diferente às mesmas situações que antes destruíam sua paz. Quando uma crítica deixa de definir sua identidade, quando um atraso deixa de parecer o fim do mundo, quando uma lembrança ruim aparece e não sequestra mais seu dia inteiro. Você chegou até aqui porque alguma parte de você reconheceu o que foi dito, não como teoria, como retrato. Então deixa eu terminar com o que importa. Você não vai mudar sua vida esperando sentir gratidão. Você vai sentir gratidão quando mudar o que pratica todo dia. Essa é a ordem. Ação primeiro, sentimento depois. A mulher que governa a própria vida não é aquela que não tem peso. É aquela que recusa deixar o peso governar o que ela enxerga. Isso não é positividade forçada. É fé com coluna vertebral. É o tipo de fé que Jesus demonstrou quando, na noite mais pesada da história, partiu o pão e agradeceu. Não depois. No meio. Começa amanhã cedo. Antes do celular. 3 frases. Verdadeiras. Simples. Suas. E se esse vídeo moveu alguma coisa em você, compartilha com alguém que também precisa parar de esperar sentir para começar a viver. O canal Fé Sem Filtro existe para isso. Verdade que liberta, não verdade que enfeita. Até o próximo.